Salve, salve, meus consagrados, tudo bem? Estamos aqui de volta. Vamos hoje, na aula de Geografia, começar uma temática nova. Eu lembro que nós, antes do recesso escolar, nós finalizamos um tema que falava sobre a Terra, os movimentos da Terra e as consequências dos movimentos da Terra. Nós aprendemos alguns desses movimentos, aprendemos também o movimento da Lua. E na aula de hoje nós vamos entrar em um tema um pouco mais físico, na área da geografia física brasileira, né? Ou mundial, que é o relevo. Nós vamos aprender o que é o relevo, para que serve, como que surgem os relevos, como que se forma, ou melhor, como se formam os relevos, né? Tanto que eu coloquei na capa aqui desse slide, dessa apresentação, tá aqui, né? Aqui em cima, um relevo. Né? Um relevo não, são vários relevos. Eu, professor Danilo, se eu olhar aqui, claro que eu sou professor, eu consigo identificar muitas informações aqui, vários tipos de relevo. Mas, por exemplo, se vocês olharem nessa paisagem aqui, vocês verão que tem uma parte baixa, temos uma montanha ali, né? Aí observa que o solo está acidentado. Como assim acidentado? Ele foi atropelado? Não. Ele está diferente, né? Tem uma parte do solo que está mais alto, tem um solo que está mais baixo. Só que eu, como professor, consigo ver ali o relevo, descrever o relevo. Eu consigo ver o vale, eu consigo ver uma depressão, eu consigo ver talvez ali uma serra, um planalto, tudo nessa imagem aqui. E na aula de hoje nós vamos começar a aprender sobre o relevo e as formas de relevo. Na aula passada eu deixei um texto com vocês. Eu queria começar com a videoaula, né? Só que eu estou um pouquinho com dificuldade de gravar as videoaulas por questões técnicas mesmo, né? Porque onde eu moro aqui, na lateral, aqui está tendo uma obra, o dia inteiro, bateção. Aí acaba que não dá para gravar. Fica difícil gravar. Aí hoje está mais tranquilo, então tá dando para gravar as aulas certinho. E vamos para a aula? Vamos começar? Olha só. Antes de a gente começar a aula, basicamente, eu peguei um caderno aqui, deixei até aqui em cima da mesa. Vou tirar uma folha aqui, vou pegar uma folha mais velha, que eu já usei, não vou mais usar. Pronto, essa folha aqui. Vamos desconsiderar essas partinhas aqui, ó, né? Se eu pegar essa folha aqui, aproximar aqui da câmera, a gente vê o seguinte, ó. Eu sei que tem um ventilador ali, mas se eu deixar aqui em cima, colocar assim, ó, para vocês verem, vocês veem que se não tivesse vento balançando aqui, ela tá plana. A folha tá retinha, tá perfeitinha para escrever, não é? Perfeitinha. Porém, se eu amassei a folha. E se eu abrir a folha novamente, ó, ela vai ficar igual a como estava antes de eu amassar? Não, não vai ficar. O nosso relevo, ela não é aquela folha perfeita, retinha. Não. O nosso relevo é o quê? É toda essa inconformidade, é como se fosse uma folha amassada. Para começar, como nós vamos estudar o relevo, quero deixar uma informação para vocês de grande importância. Sabe quando a gente vai lá no terreiro, né? A gente pega muitas pessoas falam terra, né? Se pega a terra lá, segura a terra, né? Nós, na geografia, nós não chamamos aquilo de terra. Terra é o nome do nosso planeta. Então, aquele sedimento, aquela que nós chamamos de terra, nós chamamos, na verdade, de solo. Então, chamem de solo. Então, sempre quando eu falar aqui no estudo de relevo sobre solo, estou falando sobre aquela terra que tem lá no terreiro, né? A areia, que a gente chama também de sedimento, certo? A gente vai aprender isso aqui na nossa aula e eu vou explicar bem detalhadamente, vai ficar bem claro para vocês, ok? Beleza? Quero começar mostrando aqui para vocês o significado da palavra relevo. O que é relevo? Relevo são o quê?
São irregularidades na onde? Na superfície terrestre. Ou seja, cadê o meu papel? Tá aqui, ó. Relevo é o quê? São as irregularidades, ó. Tá tudo irregular esse papel depois que eu amassei ele, ó. Tá tudo irregular. O relevo é o quê? A irregularidade. A superfície terrestre apresenta quanto? Olha só. Quanto a altitude, a forma e a inclinação das vertentes. Nós vamos aprender o que é altitude, nós vamos aprender o que é forma e nós vamos aprender o que é inclinação das vertentes. Fiquem tranquilos. Ó, quero começar com essa imagem aqui, beleza? Essa imagem aqui, eu acho que ela ajuda e mais assim, é o que representa o relevo. O que nós vemos nessa imagem aqui? Nós vemos aqui um barquinho, temos ali o oceano ou o mar, né? Nós temos aqui o relevo, ó. A gente viu que o relevo, deixa eu pegar o canetão aqui, ó. O relevo aqui ele é mais baixo, daqui a pouco ele se inclina aqui, fica mais alto e por aí vai. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui. Isso. Olha só. Para nós entendermos o que é uma altitude de relevo, a gente precisa entender o que é o quê? Olha só. O nível médio das águas do mar. Vamos supor, imagine agora que vocês estão numa praia, lá na praia de Copacabana do Rio de Janeiro. Até fechei os olhos aqui. Eu estou nesse isolamento aqui, nessa quarentena, né? Mais de 6 meses, só engordando, já engordei 8 quilos já, sofrendo aqui, nem saio de casa. De vez em quando eu faço mais zumba, coloco zumba aqui no YouTube, faço zumba para dar uma emagrecida, para movimentar o corpo. Vamos supor que estão lá na praia de Copacabana. Sabe aquela faixa de areia, a areia da praia? Aquela areia da praia a gente fala que é o nível 0 da altitude. Da areia da praia para cima, todo o relevo. Ó, vamos supor que aqui é a areia da praia, ó, onde eu fiz a bolinha. Da areia da praia para cima é um relevo, é uma altitude positiva. Então tem a areia da praia é o nível 0. Aí vai aumentando, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 metros de altura. E da areia da praia, que é o nível 0, para baixo é a altitude negativa. Para cima positivo, para baixo negativo. Então seria, por exemplo, se é 0 na areia da praia, então abaixo vai ser menos, poderia ser menos 10, menos 20, né? E ficou meio estranho. Menos 30, é que não tem como escrever, ficou meio estranho aqui os números, menos 30 e por aí vai, né? Menos 30 metros de profundidade. Então, a altitude é importante para que a gente possa definir o relevo. Porque, por exemplo, existem diferenças entre serras e montanhas. Só que se você olhar serras e montanhas, é semelhante. Mas como que eu sei que um é serra e como que eu sei que um é montanha? A gente vai aprender. Calma aí, a gente vai aprender a definição dos dois. A gente vai saber que um é montanha pela altura. A gente sabe que montanha é mais alto. Serra é mais baixo, né? Então, a gente chama esse processo aqui de altitude, certo? Beleza? Beleza? Deixa eu apagar aqui. Ixi, isso aqui vai ser difícil apagar. Aí eu tô apagando. Calma aí, pessoal. Essa borrachinha aqui, ó. Belezinha. Beleza. Ok. Então, vamos lá. Então, o nível médio das águas do mar, né, é aquele nível 0. O nível 0. Lá da areia da praia. O nível da água é o nível 0. Acima do mar, altitude positiva. Abaixo do mar, né? Altitude negativa. Beleza? Olha o que o texto diz. Um dos elementos que mais caracteriza o relevo é a altitude que, como já sabes, é a distância em metros medidas na vertical, desde o nível médio das águas do mar até um dado lugar. Então, por exemplo, aqui na areia da praia, onde eu marquei aqui, ó,
onde eu estou passando um negocinho aqui, ó. Ó, aqui é 0, vamos supor que aqui é 800. Então, ó, vamos supor que essa bolinha aqui está a 800 metros de altura acima do nível médio das águas do mar. Viram? Beleza? Continuando. Ó, uma altitude pode ser, ó, positiva, foi como eu falei, ó, positiva, acima do nível médio das águas do mar, como a gente está vendo aqui. Ela pode ser negativa, abaixo do nível médio das águas do mar. Ela pode ter, a altitude, ela pode ter também, né? Olha só, você viu aí a altitude negativa? Ela pode ser abaixo do mar, né? E abaixo do mar em um território. Tranquilo, beleza? A gente vai entender um pouquinho mais. Tanto que esse B aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Nós vamos chamar de depressões, certo? Ó, vamos aprender um pouquinho mais sobre as altitudes negativas, né? Que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Para um lugar de altitude negativa, usam-se os termos depressão, né? Ou seja, toda altitude de relevo negativo abaixo do nível médio das águas do mar, nós chamamos de depressão, como está aí no B. Então, que nem Cuiabá. O exemplo mais fácil, mais claro de se entender é Cuiabá. Cuiabá que está aqui próximo, no Mato Grosso. Cuiabá, capital do Mato Grosso. Cuiabá está numa depressão. A cidade de Cuiabá está abaixo do nível médio das águas oceânicas. Claro que o mar não vai invadir Cuiabá. Cuiabá está longe do mar, do oceano, né? E existe um relevo que não deixa a água invadir o país, né, o continente. Então, tem lugares que está abaixo do nível médio das águas do mar. Se a gente resolver escavar aqui, fazer uma escavação aqui grande, cavar uns 1000 metros de profundidade aqui, talvez a gente chegue a um nível abaixo do nível médio das águas do mar, né? Então, quando o relevo ele está abaixo do mar, abaixo do nível médio das águas do mar, nós chamamos de depressão. Este é o primeiro relevo. Então, o primeiro relevo é a depressão, que a gente está vendo aqui, que é esse B. Todo relevo abaixo do nível médio das águas do mar se chama depressão. No Brasil, segundo aqui, ó, o José William Pesentin, é um livro muito bom, é um livro muito antigo. Eu ganhei de presente da minha tia, que foi geógrafa também. E também, segundo um geógrafo muito conhecido chamado Aziz Abissaber, ele vai dizer que no Brasil não temos montanhas. No Brasil só temos 3 tipos de relevo, né? Planaltos, planícies e depressões, né? Não teríamos montanhas, mas os principais relevos é planaltos, planícies, montanhas e depressões. Beleza? Eu não consigo colocar esse dedo aqui, é deficiente. Vamos lá. Ó, temos outro tipo de relevo. Temos um relevo que é emerso, né? Esse relevo aqui, ó, que eu estou apontando, é um relevo emerso. Por quê? Não tem água. E temos um relevo submerso, que é o que tem água, né? Então, temos a depressão emersa, que não tem água, e a depressão submersa, que tem água. Beleza? Tô falando muita beleza, né? Vamos lá. Ó. Aqui, ó. A altitude é o quê? É a distância medida na vertical desde o nível médio das águas do mar até um lugar considerado. Ou seja, esse vermelho aqui, ó, essa linha vermelha que a gente está vendo aqui na imagem, ela é o nível médio das águas do mar. Olha lá, ó, nível médio das águas do mar é 0, que é 0. Daqui para cima é positivo. Então, se eu estou andando aqui, ó, subir aqui no morro, se eu estou aqui no morro, aí eu vou olhar lá no GPS, talvez, para ver
de altura eu tô, né? Vai me dizer, ó, você está a 400 metros acima do nível médio das águas do mar. Aí vamos supor que eu entro num submarino e afunde a água. Que não dê. Estou lá no fundo do mar. Ó, aí eu vou olhar lá no GPS para ver qual profundidade eu tô. Vai dizer, ó, você está a menos 300 metros, né, abaixo do nível do mar. Ó, você vê que é negativo, ó. Negativo, positivo. Certo? Aqui nós temos uma depressão, ó. Só que essa depressão aqui, ela está emersa. Essa depressão aqui está submersa. Certo? Aqui, por exemplo, ó, tá a 100 metros acima ou abaixo do nível do mar? Abaixo do nível do mar. E o B? Olha o B. O B, ele está abaixo ele está abaixo ou acima do nível do mar? O B, aí, ele está no nível do mar. Isso, ele está zero, está no nível do mar. Né? Então, aí ele já considera-se positivo. Quero mostrar para vocês outra informação aqui. Por exemplo, nós temos sobre altitude ainda, é importante aprendermos sobre altitude. E a gente vai começar a aprender um pouquinho mais sobre os principais relevos, os 4 principais relevos que eu falei: planalto, planícies, montanhas e depressões, certo? Um dos principais relevos, mais consideráveis, são as montanhas, né? E quando a gente vê uma montanha ou um morro, a parte de cima, a parte mais alta do relevo, nós chamamos de cume, certo? A parte mais alta é o cume, beleza? Então os relevos, eles têm variações. Temos relevos que parecem mesa, temos relevo que tem paredões assim, que nós chamamos de escarpas, tem relevos como esse aqui da imagem, mais pontiagudo, né, que são a maior parte das montanhas. Então o relevo ele tem diversas formas, tranquilo? Então vamos começar pelo primeiro relevo. Talvez na aula de hoje a gente só aprenda sobre o primeiro relevo, que são as montanhas, certo? Olha só, vamos saber o que são as montanhas. As montanhas são o quê? Acompanhe comigo no texto. São formas de relevo elevado, normalmente acima dos 600 metros de altura. Então, todo relevo acima de 600 metros de altura, acima do 600 metros, acima do nível do mar, nós chamamos de montanhas. Tudo que está acima de 600 metros, nós chamamos de montanha. Tá? E para ele ser montanha, ele não precisa ser somente alto, não. Ele também tem que ser o quê? Olha o que o texto diz. Muito volumoso, muito grande, né? Muito volumoso, constituídas por várias elevações. Né? Então, além de ser alto, volumoso, ter muitas elevações, né? Com cumes pontiagudos e aguçados e declive bastante acentuado. Acentuado é assim, ó, né? Declive acentuado, mais ou menos assim, como se fosse uma pirâmide. Né? Então, para ser montanha, tem que ser acima de 600 metros de altura, tem que ter volume, né? Tem que ter várias elevações no seu volume, né? Ter cumes pontiagudos, né? Pontiagudos e aguçados, declive bastante acentuado, como se fosse um triângulo. Isso. Ó, a parte onde a montanha começa a elevar-se designa por sopé. Então a base da montanha nós chamamos de sopé, base ou falda, né? E o ponto mais elevado da montanha, lá no topo, nós chamamos de cume ou sino. A superfície de maior ou menor declive, inclinação, designa-se por vertente ou encosta. A gente vai ver melhor sobre isso, tá? Olha só. Vou mostrar para vocês aqui. As principais cadeias montanhosas do mundo são, olha só, as principais cadeias montanhosas do mundo são os Himalaias,
os Alpes, os Andes e as montanhas rochosas, né? Dessas 4 aqui, a única que eu conheço é a dos Andes. Uma vez quando eu viajei para o Chile, aí tinha uma hora que o avião passava assim por cima dos Andes. Aí eu lembro que tinha terminado a cerveja de bordo, aí do avião, aí tocou o sininho assim para botar o cinto, aí falou o piloto, acho que foi o piloto ou a comissária de bordo, falou assim: atenção senhores passageiros, coloquem os cintos, porque nós passaremos por uma zona de turbulência. Aí, então, porque assim, como ia passar por uma cadeia de montanhas, que era os Andes, que aqui na América do Sul a gente vai ver, produz muita pressão atmosférica, né? Então, sempre quando os aviões passam por cima de cadeias de montanha, dá muita turbulência. Então, o avião deu uma tremida assim, né? Eu segurei assim, falei assim: meu Deus, é dessa vez que eu vou, né? Prepara aí que eu já tô indo. Mas deu tudo certo, né? Não foi tão forte assim, né? Eu dei uma exagerada, mas eu conheço a dos Andes, né? Eu quero um dia, por exemplo, conhecer a dos Himalaias, que fica na Ásia. A gente vai ver daqui a pouquinho. Ó, a gente tem, por exemplo, os Himalaias. Aqui, ó. Ó, olha só, o conjunto de montanhas, ó, acima de 600 metros, volumoso, ó, o declive, ó, acentuado, né? Como se fosse um triângulo. A base da montanha é o que? A gente chama de sopé. O ponto mais alto nós chamamos de cume. Então, essas são as características do relevo montanha. Então, a gente tem os Himalaias. Olha só, a localização de cada um desses relevos que eu falei, ó. Ó, o primeiro ali, ó, tá vendo? O primeiro azulzinho ali. O primeiro é as Montanhas Rochosas. Fica ali na região que vai desde aqui o Alasca, Canadá, Estados Unidos, vai até mais ou menos aqui, ó, na região do Panamá, né? Na América Central. Aí depois nós temos, ó, as montanhas, perdão, nós temos os Andes, opa, esse aqui é os Andes, que vai desde o sul da América do Sul até o norte da América do Sul, ó. Os Andes. Aí depois nós temos os montes escandinavos, esses aqui são os principais, tá? Fica lá no norte da Europa. Isso, depois nós temos, ó, os Pirineus, que fica ali na região no sul da França e norte da Espanha. Aí temos, se tiver algum barulho aí, pode dar construção aqui do lado. Temos os Alpes, que é os 5 ali, né? Lá os Alpes. Aí depois nós temos o Cáucaso, que é também na divisa entre a Europa e a Ásia. São as regiões onde tem grandes concentrações de montanhas, certo? Estou mostrando aqui as regiões onde tem grandes concentrações de montanhas. Esse aqui é onde também eu queria conhecer, que é o 7, ó, que são os Himalaias ali na Ásia. É nessa região que tem a montanha mais alta do mundo, né, com mais de 8.000 metros de altura, que é o Monte Everest. Então, muitas pessoas que sobem no Everest, eles conseguem subir, mas tem pessoas que sobem e não conseguem descer, porque a subida é muito extrema, né? Então, eu não conseguiria subir no Everest. Talvez eu morreria no caminho, porque faltaria ar, não teria condições físicas, muito frio também, né? E pelas minhas condições físicas, já que eu só fico em casa, não tenho condições físicas para fazer uma subida assim, eu não aguentaria, né? Vamos ver se tem mais. Temos ali na África, ó, o Kilimanjaro. A gente vai ver o Kilimanjaro, ele tem duas formas de se escrever e talvez duas formas de se pronunciar, várias formas de se pronunciar aqui. Tem o Kilimanjaro que é escrito com Q, tem o Kilimanjaro que é escrito com K, né? O escrito com K é uma forma escrita de forma inglesa, ou já com Q a gente está traduzindo mais para o português, é que nem o Brasil, né? Aqui no Brasil nós escrevemos Brasil com S, mas fora do Brasil as pessoas escrevem Brasil com Z. Então, vocês vão ver aí mais para frente quando eu vou mostrar o Kilimanjaro. Temos ali no norte da África, foi o 9.
os Montes Atlas. Divisa ali, norte da África com o sul da Espanha, né? Então esse aqui, pessoal, esse aqui, ó, esses pontinhos azuis que vocês estão vendo no mapa, são as regiões onde concentram os maiores conjuntos de montanhas. E os principais, eu acho que ainda tem mais um aqui. Tem mais um aqui, ó. Olha lá, ó, que é esse aqui, ó. O 10º, que é esse aqui, ó. Os Montes Urais. Está tampado aqui pela minha câmera. Pela câmera, mas nós chamamos de Montes Urais, né? Tem até um mistério aqui, tem até uma... Depois vocês pesquisam no YouTube, tem um documentário do Discovery Channel no YouTube lá que conta a história do mistério dos Montes Urais. Um grupo de estudantes no inverno, né, neva muito nessa região. Os Montes Urais ficam na Rússia. Eles foram, na época, da União Soviética. Eles foram escalar os Montes Urais, né? E de repente eles desapareceram. Aí as famílias e o exército foi fazer buscas nos locais, no local onde talvez eles estariam, e encontraram, né, as pessoas, esse grupo de estudantes mortos, né? Aí depois, só que era muito estranho, porque mostrava que eles estavam estranhos, a forma como eles tinham morrido, né? Como por exemplo, eles tinham acampado, só que a barraca havia sido rasgada de dentro para fora e eles saíram fugindo no meio da floresta. Alguns estavam com cor alaranjado, outras pessoas tinham alguns ossos quebrados assim de fora para dentro. Não, de dentro para fora, como se tivesse sido abraçado, assim, apertado. E isso é um mistério que não tem explicação até hoje. As pessoas vão dizer que está relacionado ao mistério, ao pé grande, né? Com certeza em algum filme, alguma história, alguma lenda, né? Não no Brasil, mas já ouviram falar da lenda do pé grande, né? Então eles acreditam, falavam muito que o pé grande mora ali nos Montes Urais. Claro que isso é uma história que tem lá no Discovery Channel, né? Que foi contado pelo Discovery Channel, perdão. O mistério dos Montes Urais. Quando eu assisti assim, até eu fiquei assim impressionado, né? Mas dá vontade de conhecer, né? Um lugar desse e ver se tem um pé grande mesmo. Mas vamos lá. Ó, vou mostrar algumas fotos para vocês. Olha os Andes. Isso aqui é a Cordilheira dos Andes, né? Cordilheira dos Andes, Cordilheira, a gente fala cordilheira no relevo, é conjunto de montanhas. Cordilheira é onde tem um monte de montanha, um do lado do outro, né? Uma filinha assim, um conjunto de montanhas, nós chamamos de cordilheira. Nós temos os Andes, que é uma cordilheira, olha só. Temos as montanhas rochosas, que é nos Estados Unidos, né? Vai dar um barulhinho aí, porque eu só estou fazendo barulho na obra. Tem o Kilimanjaro, na África, né? Lá no fundo. Aí temos ali os Himalaias, que é na Ásia. Isso, beleza. Na próxima aula, a gente vai aprender sobre o Planalto, né? Vou explicar um pouquinho mais sobre esse relevo, vou falar sobre o Planalto, depois planícies e depois as depressões, certo? Então, na aula de hoje, nós aprendemos o que é relevo, nós aprendemos o que são altitudes, nós aprendemos também que para ser um determinado relevo tem que ter uma forma diferente. Aprendemos o que é montanhas, qual é a forma da montanha, como que se forma uma montanha, porque para ser uma montanha tem que ser acima de 600 metros, e vimos as principais montanhas. Ok, pessoal? Então, eu vou encerrar a aula hoje por aqui. Na próxima aula nós continuamos, eu continuo mostrando para vocês um pouquinho mais sobre o que são os relevos, certo? Ficou em dúvida, entre em contato com o professor. Estou aqui para ajudar. Beleza? Tranquilo? Até mais. Falou!